recentemente também sofreu uma intervenção da CGU e do Tribunal de Contas em relação às 30 horas e também respondeu dizendo que mantém a sua decisão, mantém a implantação das 30 horas, porque ela foi feita de forma organizada, de forma legal e principalmente legítima, porque é uma demanda da categoria dos servidores técnicos acordada em greve também. Por fim, senhores conselheiros, hoje nós estamos aqui para acenar também possibilidades. Nós sabemos que um dos fatores que mais dificultou a implantação das 30 horas, para além da incapacidade de muitos dirigentes compreenderem o quanto a implantação das 30 horas ajudaria a instituição, foi a comissão de implantação não ter conseguido ou não ter feito tudo aquilo que poderia ter feito e ainda ter sido, ao final do ano de 2012, ter sido dissolvida. Isso fez com que a própria resolução perdesse sua efetividade. E talvez até o Dionei possa nos dizer aqui, enquanto secretário de órgãos colegiados, qual é o número de pedidos ou de requerimentos, de solicitações dos setores para que essa comissão venha implantar as 30 horas em cada setor. Talvez nenhum de nós aqui saiba exatamente a dimensão do que é a falta que essa comissão faz à implantação das 30 horas na universidade. Por isso que nós elaboramos, a partir da reunião de ontem com a reitoria da universidade, alguns pressupostos para a nossa, inclusive, intervenção aqui hoje e que nós gostaríamos que fosse considerado pelos conselheiros. O primeiro deles é que nós não vamos mexer num direito conquistado em greve. Nós não podemos aceitar que se rompa um acordo de greve ameaçando a jornada de 30 horas na universidade. E qualquer alteração da resolução que ameace a implantação que já existe e restrinja aos outros setores que ainda não implantaram as 30 horas a possibilidade de exercer essa jornada, para nós não será aceita. E será entendida assim como um desrespeito à categoria e um descumprimento do acordo de greve. Segundo, entendendo que um dos principais efeitos aí, um dos principais problemas da resolução é não ter conseguido tornar, não ter feito a comissão ser efetiva e conseguido implantar na maioria dos setores as 30 horas, a gente tem uma elaboração que a gente gostaria de ler e vai ser entregue para o presidente do Conselho Universitário, o professor Zac, para que incorpore na discussão. E antes de ler elas, por final, a gente queria registrar aqui um apontamento feito em relação ao texto, ao parecer da professora Andréia, que é o pedido da supressão da recomendação de que a autorização, tudo depende da autorização da reitoria em relação aos processos de implantação das 30 horas. Principalmente por entender que a comissão já cumpre esses critérios, já está subordinada aí aos critérios da resolução, e inclusive a própria resolução já diz que quaisquer casos omissos serão objeto desse conselho universitário, ou seja, já está resguardado aí, né, a decisão, em última instância, a autoridade máxima da universidade. A proposta nossa de comissão é a seguinte: o Sinditeste vem à presença de Vossas Senhorias, em razão da sessão do Conselho, que tratará do tema da jornada flexibilizada de 30 horas, manifestar-se nos seguintes termos. 1. Na data de 17 de dezembro do corrente ano, o Sinditeste reuniu-se com o magnífico reitor da UFPR, professor Dr. Zac Acker Sobrinho, que informou aos representantes da entidade sindical que o único ajuste na resolução número 56/2011 comum seria relativo à sua adaptação às exigências legais que regulam a matéria, tão somente a substituição do termo será por poderá ser no artigo 1º da respectiva resolução. 2. Compreendemos que a jornada de 30 horas foi uma conquista do movimento grevista unificado e que qualquer modificação na resolução deve servir para dar efetiva garantia desta conquista. Neste sentido, considerando que, além de assegurar os termos legais que garantam a manutenção da resolução, deve-se retomar o processo efetivo de implantação da jornada flexibilizada de todos os servidores técnico-administrativos que se encontram em condições de exercê-la. Para tanto, requer-se: a. Que seja incorporado ao parecer da conselheira relatora Andréia do Rocio Caldas, que deverá ser apreciado por este Cômon, as seguintes considerações. 1. Assim que forem realizadas as eleições da nova representação dos servidores técnico-administrativos no Conselho Universitário,
deverá ser constituída nova comissão de análise e deliberação de pedidos de flexibilização da jornada de trabalho. 2. Os representantes dos técnicos serão eleitos pela própria categoria, cujo processo de escolha será conduzido por sua respectiva entidade sindical. 3. Os representantes dos técnicos administrativos terão direito de participação em todo o processo de elaboração e deliberação sobre os critérios de funcionamento da respectiva comissão, incluindo-se temas como paridade, mandato da comissão de análise e deliberação, prazos para análise e conclusões de processos de pedido de flexibilização e todas as demais atribuições decorrentes do encargo. Ressaltamos que essas reivindicações são resultado de reunião prévia com a reitoria, que se comprometeu em defender sua incorporação na alteração da resolução, devidamente respaldada pela Assembleia Geral Extraordinária dos Técnicos Administrativos, realizada em 18 de dezembro de 2013. Assim, encaminhamos para a apreciação dos membros do Conselho Universitário da UFPR. Essa é a nossa proposta de incorporação à resolução e só enfatizando que o nosso papel hoje aqui é garantir que a demanda das 30 horas, o direito às 30 horas, conquista de greve, seja mantido na Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de antes